Como correr muito sem se machucar e fugindo do túmulo? Bom, vocês se lembram da aula passada que nós evoluímos para correr. Só que hoje em dia, quase metade dos corredores desenvolve alguma lesão, e isso porque eles correm de uma forma totalmente inconsistente com a forma que nós evoluímos para correr. De certa forma, se você quer fazer uma coisa tudo errada, é melhor que você faça com bastante moderação, na menor dose possível, para colher benefícios sem se machucar. Mas quando a gente fala para correr só esse tanto que o profeta aqui está falando, a maioria das pessoas fica desesperada, porque adora correr e gostaria de correr muito. Então, eu vou lhes dar a solução. Eu também adoro ainda correr. E, correndo muito e tendo algumas lesões, comecei a tentar ver o que eu podia fazer para melhorar. Busquei a ajuda de alguns profissionais, ouvi a opinião de alguns experts e estudei bastante também. E eu acho que a gente pode colocar aqui algumas coisas interessantes. A primeira delas é mude o seu combustível. Se você vai começar a exigir mais dos seus tendões, da sua musculatura, em primeiro lugar, é interessante que você ofereça tijolo, matéria-prima para eles. E não tenha dúvida que nesse contexto não adianta comer 0,8 gramas de proteína por dia, tem que aumentar muito mais e tem que ser proteína de qualidade, de preferência de origem animal e não processada. Mas tem outra coisa mais interessante. O teu combustível tem que mudar para gordura. Deixa eu explicar. Se você for imaginar nosso corpo, para ser bem simplista, ele tem dois tipos de combustível. O mais abundante é gordura. Nós somos o macaco mais gordo que existe. E isso porque a gente usa a gordura não só para alimentar nosso cérebro, como o nosso corpo de uma forma geral, quando a gente está caminhando, trotando, andando um pouco mais rápido. É o combustível que está sendo usado o tempo inteiro. Mas a gente tem um outro combustível, numa quantidade muito menor, mas que é aquele combustível para emergência. O glicogênio a gente usa em situações de vida ou morte e, de preferência, por pouco tempo. Analisa o nosso músculo. Quando a gente vê a função do nosso músculo numa atividade baixa, repare que a maioria da nutrição do nosso músculo vem do que está no sangue. Ele consome o tal dos triglicérides que estão no sangue e a glicose. E ele consome um pouquinho também da sua gordura, do seu triglicéride intramuscular. Quando a gente começa a correr mais rápido, aí a gente precisa de mais energia. E precisando de mais energia, a gente consome mais ou menos a mesma quantidade de energia do sangue, embora já seja um pouco mais de glicose do que de gordura. Consome mais ainda da gordura intramuscular, mas já começa a entrar naquele tanquinho, no glicogênio. E se a gente começar a correr ainda mais rápido, a gente aumenta muito a requisição energética, mas veja que do sangue continua vindo mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais de açúcar em verde escuro do que de triglicérides, mas, curiosamente, do próprio músculo a gente diminui o consumo de gordura em relação à atividade passada, mas a gente aumenta demais o consumo de glicogênio. E isso tem uma implicação, tendo em vista que o nosso glicogênio é um tanquinho muito pequeno. Aí você entende por que quando a gente está num Cooper bem suave, o nosso glicogênio dura um tempão, pode durar várias horas. Por outro lado, quando a gente está num sprint, num tiro, a gente pode acabar nosso glicogênio em menos de 10 minutos. A intensidade maior faz com que esse consumo aumente muito. E curiosamente, se você estiver no meio do caminho, mais ou menos num ritmo de maratona, esse glicogênio costuma acabar em 2 horas, que coincide com a tal dos 30 quilômetros, onde todo mundo começa a quebrar na maratona, onde dizem que o urso sobe nas costas, que você bate no muro, porque teu glicogênio está acabando. Os atletas aprenderam a postergar esse momento desde lá de 1960, dos estudos da Escandinávia, onde eles começaram a repor carboidrato. O problema é que quando você começa a repor carboidrato e você está correndo usando o sangue nos seus músculos e não no seu intestino, a gente tem uma limitação de absorção disso e ao mesmo tempo ele começa a fermentar
E aí você entende por que que em toda corrida tem um monte de banheiro. E se eu fosse você, eu não tentaria entrar em nenhum deles, porque daí você também vai entender o que quer dizer o runner's diarrhea, que é justamente, vamos dizer assim, um excesso de carboidrato refinado consumido em um trato digestivo que não está com sangue como deveria para fazer a digestão, ele está usando sangue para correr. Uma forma diferente de falar da mesma coisa é vendo esse gráfico. Repare que num ritmo mais lento, nosso corpo consome mais o fat, a gordura, e a partir do momento que a gente começa a aumentar cada vez mais a intensidade do exercício, a gente aumenta o consumo de glicogênio e começa a diminuir até o consumo de gordura. E o que é curioso é que quando eu começo a consumir um monte de carboidratos para tentar repor meu glicogênio ou repor meu gasto energético, eu diminuo em mais de 90% a capacidade de oxidar a gordura. Em outras palavras, eu movo esse gráfico para trás de forma que com menos esforço eu gasto mais glicogênio. Isso não é o ideal. Agora, se eu coloco o meu combustível por um combustível baixo em carboidrato, o que acontece é que a curva move para o outro lado. Eu uso menos glicogênio com esforços maiores e fica mais difícil de eu quebrar. E isso foi demonstrado nesse estudo, onde eles compararam atletas de elite que consumiam alto carboidrato com baixo carboidrato. E veja que os atletas low carb, eles queimavam muito mais gordura em vermelho do que os atletas high carb. Consecutivamente, eles poupavam seu glicogênio. Veja a diferença de utilização do glicogênio dos high carb com os low carb. Não é à toa que fisiologistas do esporte, como Tim Noakes, que escreveram livros que são verdadeiras bíblias da corrida, como Law of Running, depois de vários anos, escreveram outros livros se corrigindo. Me desculpa, falei um monte de bobagem. Vocês vão ficar diabéticos e não vão aumentar seus resultados. A mesma coisa com outros autores, quando, por exemplo, o Peter Bruckner, que escreveu um livro anos atrás enfatizando que todos deveriam virar vegetarianos para ter uma boa performance atlética, esportiva, e depois ele escreve um livro atualmente falando como que os experts entenderam tudo errado de comida e a gente precisa melhorar nossa saúde comendo, por exemplo, um monte de gordura. Então isso aqui é o primeiro passo. O segundo passo é que a maioria das pessoas é encurtada, não tem flexibilidade e nem força. E quando começa a correr, se lesiona. Então é muito interessante que para que você corra melhor, você desenvolva essa flexibilidade e essa força. Uma das formas mais efetivas de fazer isso é com treino de força. Agora, é claro que isso precisa ter uma supervisão e uma orientação, porque não adianta você virar um Mr. Olímpia e querer ganhar uma corrida, mesmo que seja uma ultramaratona, não vai dar certo. Mas, curiosamente, quando alguns estudos comparam o treino de corrida para corredores versus o treino de corrida mais musculação para corredores, a segunda abordagem parece se dar melhor. E tem um outro aspecto ainda mais curioso que eu aprendi errando muito. Se você não quer se lesionar, reaprenda a correr. E uma forma de fazer isso é observando as crianças. As crianças correm de uma forma muito mais adequada do que os adultos. Vejam que quando a gente faz gráficos de pressão, a pressão da corrida da criança é muito mais suave, muito mais consistente do que daquele corredor que está caindo de calcanhar e a cada queda que bate o calcanhar no chão ele faz um baita impacto em suas articulações. Isso não é o mais adequado. Você pode se dar muito bem com isso, mas você estaria melhor copiando aquilo que está em primeiro lugar. Ele sim tem uma postura de corrida muito mais adequada, em que o pé dele cai embaixo dele, ele está mais de pé, não está sentado, você vê que ele sempre breca, ele não breca, ele está sempre empurrando para frente seu corpo. Diferente do outro corredor, que a cada passo com o pé lá na frente, ele primeiro dá um impacto no chão brecando e depois ele empurra para trás seu corpo. E essa forma ineficaz de correr, ela existe mesmo em profissionais.
Se a gente for ver aqui na foto, a minoria deles estaria pisando ou correndo de uma forma otimizada, como nessa explicação aqui embaixo. Agora, repare que tem uma grande diferença entre os corredores da foto de cima e o corredor da foto de baixo. Que é isso? Hoje em dia, quando você pensa em correr, provavelmente você vai comprar um tênis que parece um salto alto e que tem um baita acolchoamento. Diferente dos tênis que os corredores usavam antigamente, que eram muito mais parecidos com conga. Você não precisa voltar naquela época. Hoje existem tênis mais modernos que não têm um drop assim tão alto, um salto tão alto, que são mais leves, minimalistas. Outra coisa muito interessante, se você não quiser se machucar, é que você aprenda a correr desenvolvendo sua máxima função aeróbica. Calma, não precisa assustar. A máxima função aeróbica é aquele ponto em que você otimiza ao máximo a queima de gordura como combustível. Então, voltando para aquele gráfico, a oxidação máxima de gordura seria lá no pico, onde está desenhado aquele bonequinho. Agora, o objetivo desse treinamento é que você continue exatamente na mesma posição, mas corra cada vez mais rápido. Para você fazer isso, você vai ter que fazer uma série de alterações, mas fazendo essas alterações e aumentando a sua oxidação de gordura, você está não só diminuindo seus riscos cardiometabólicos, sua lesão, como também possivelmente diminuindo o seu envelhecimento e, vamos dizer assim, postergando sua aposentadoria da corrida. As duas medidas mais importantes para conseguir fazer isso residem na dieta, rica em proteínas e gorduras e pobre em carboidratos, e na fórmula 180 menos a idade. Olha, eles estudaram 500 mil fórmulas para chegar nessa formulazinha tão simples. Mas monitorizando sua frequência cardíaca e comparando isso com testes respiratórios, daqueles que os atletas usam máscara na cara, eles chegaram a esse númerozinho mágico, que tem alguns ajustes, mas eu não vou complicar, que é basicamente você pegar 180 menos sua idade, e no meu caso vai dar 130. Quando eu comecei a correr, tentando limitar minha frequência cardíaca a esse valor, na verdade na época era 135, eu era exatamente essa tartaruga. E ainda sou. Todo mundo me ultrapassava, ninguém conseguia entender como alguém estava correndo tão lentamente. Mas o fato é que se você começa a treinar nisso, a sua eficiência vai aumentando cada vez mais e com o tempo você consegue correr muito mais rápido, mantendo sua frequência cardíaca no mesmo nível, o que deixa o treino muito mais fácil de recuperar, muito mais fácil de fazer, muito menos desgastante, você não quebra e pode treinar mais vezes. Agora, existem outros métodos para que você possa se brecar além de uma frequência cardíaca monitorada. Uma delas está lá mais uma vez no tênis. Quando você troca o tênis por um tênis minimalista, você também já vai ter que correr com mais cuidado, para não ter tanto impacto no calcanhar. Essa transição tem que ser lenta, porque senão a própria transição pode te lesionar. E o que aconteceu comigo foi muito interessante, porque eu tinha um tênis igualzinho a esse Nike aí, só que ele foi roubado. E eu não consegui mais encontrar nenhum tênis igual, eu adorava aquele tênis. Então o que eu fiz? Eu mantive a marca, mas mudei o modelo. Eu comecei a correr descalço. E é lógico que para um cirurgião, eu não sou alguém que mora na roça, eu tenho que tomar muito cuidado onde que eu corro, como eu corro, e aí eu acabo brecando minha velocidade bastante. E o que eu pude perceber é que mesmo já estando acostumado com tênis minimalista, a minha perna ficou super forte, a minha panturrilha parecia o braço do Popeye. E quando você vai estudar os artigos sobre isso, é muito curioso que você vê que correr descalço aumenta a economia de corrida. E eu não estou falando em trocar de tênis, eu já não compro tênis há, sei lá, alguns anos. O que eu estou falando é que se você fica preocupado em ter um tênis mais leve para não te brecar, melhor ainda não ter tênis. E é interessante que isso muda não só sua postura de corrida, como também diminui lesão de joelho, de calcanhar, de patela e de um monte de outras coisas, de forma que correr descalço já tem uma baita literatura atrás disso.
E é claro, você não precisa, basta você ter um tênis mais minimalista. Outro aspecto importante para que você também se breque está na respiração. A maioria das pessoas que eu vejo correndo está ofegante, respirando pela boca aberta. E se ele está respirando pela boca aberta, ele já passou daquele ponto de oxidação ótima da gordura. Ele já está entrando no glicogênio, ele já está forçando mais do que devia. Quando você passa a respirar pela boca, você vai se brecar. E isso é ótimo. Agora, o que é mais interessante é que você vê que, eu não vou conseguir muito rápido, tá bom. O recordista mundial em maratona, ele corre de boca fechada. E não é só ele, não. E existem vários benefícios em correr respirando pelo nariz. Mas desses, eu enfatizei o que eu achei mais curioso, que é a produção de óxido nítrico. Veja que quando a gente vai estudar suplementos para a corrida, existe estudo sobre tudo que você quiser imaginar. Mas existem 5 suplementos que são mais bem embasados do ponto de vista científico para aumentar sua performance. Um deles é a cafeína, outros 2 deles são a creatina e a beta-alanina, o bicarbonato de sódio e o nitrato, que pode vir desde um suco de beterraba até respirar pelo nariz. Outro aspecto muito importante para não se lesionar é evitar a lesão de esforço repetitivo. Veja que se você fica toda hora fazendo o mesmo esforço, o mesmo movimento, uma hora você acaba lesando sua articulação. E isso vale também para alguém que sempre corre exatamente da mesma forma. Se você só pode correr na esteira, ótimo, corre na esteira. Mas mesmo assim, tenta alterar a inclinação, alterar a velocidade, não fica sempre exatamente no mesmo passo, no mesmo jeito, com o mesmo comprimento de passada. E você vê que ela, sendo acolchoada, amortecida, é mais um motivo para que você corra numa postura um pouco mais sentada, com o pé lá em cima, lá na frente, não embaixo do seu corpo, e ainda mais tendo um tênis com uma sola muito alta, também caindo de tornozelo, perdão. É muito melhor você correr num lugar igual esse, em que você vai estar se expondo ao sol, à natureza, um pouquinho de sujeira, em que o solo é irregular, em que cada passada é diferente da outra e que o ato de correr passa a ser praticamente uma meditação. Ainda muito importante é priorizar a sua recuperação. As pessoas não ficam fortes porque treinam, elas ficam fortes porque elas treinam e dão tempo para o corpo se adaptar àquele treino. E quando a gente vai pensar em termos energéticos, isso é fundamental. Veja que o nosso corpo ele divide a quantidade de energia que a gente tem em funções vitais. Teu cérebro, teu fígado, teu coração, tudo isso precisa de energia para funcionar. Atividade física e reparo, recuperação. Antigamente, as pessoas achavam que a gente dividia energia dessa forma, que quanto mais atividade física nós fizéssemos, maior seria o nosso gasto energético, mas que o gasto para as outras funções vitais se manteria igualzinho do começo ao fim. Na verdade, hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona. Quando você começa a aumentar seu gasto energético, ele chega num platô e de lá não sobe tanto mais. Mas se ele não sobe, outra coisa tem que diminuir. E essa coisa que diminui é a energia da onde? Se você não pode diminuir sua energia do fígado, do cérebro, do coração, se você está gastando um monte de energia com atividade física, vai ser o reparo, a recuperação. E se você não tem recuperação, você vai entrar no que chamam de overtraining, vai ficar sempre cansado, com falta de progressão, nunca vai conseguir correr mais rápido e vai acabar se lesionando. Então é muito importante que você recupere e a melhor forma de se recuperar é dormir. Veja, quando nós dormimos, nós não nos reproduzimos, nós não comemos e nós nem se defendemos, nós ficamos vulneráveis. E a seleção natural manteve essa necessidade até hoje de dormir 7, 8 horas por noite. Por quê? Porque é a hora que a gente recupera. E se um atleta não está fazendo isso, é o caminho para diminuir a performance e se quebrar. E se você é aquele cara, mais ou menos como eu, que busca sempre a perfeição e que quer e se esforça e se mata e tem aquela vontade de se superar,
então você deveria comprar algum tipo de coisa que viesse com o aplicativo de Heart Rate Variability. O que é isso? Você pode pôr isso no seu celular, no seu relógio, existem vários aplicativos. E isso é o seguinte, de uma forma bem simples. Quando você respira, existe uma variação da frequência cardíaca. Na hora da expiração, ela desacelera e na inspiração ela acelera. E depois, quando expira, ela volta a desacelerar e na inspiração sobe de novo. Essa variação, quando ela é bem ampla, é bem diferente entre a expiração e a inspiração, isso em geral está associado ao fato de você estar descansado, desestressado, recuperado. Quando, por outro lado, essa variação diminui, a frequência cardíaca fica quase igual na inspiração e na expiração, isso simplesmente significa que você está cansado, estressado, não está recuperado. E aí você tem que pisar no freio, não vai treinar nesse dia, descansa, senão você vai acabar também tendo uma lesão, forçando o seu coração. Então, finalizando, se você segue esses preceitos, a corrida e a sua performance deixa de ser um exercício de automutilação, de sofrimento e de superação, mas passa a ser uma coisa de prazer, de brincadeira. E isso sim é uma coisa saudável no longo prazo. Pode até ser que você não ganhe nenhuma medalha no presente, mas certamente você vai conseguir chegar aos 70, 80 e quem sabe lá sobe num pódio. Se você gostou, se inscreva no canal. E para quem está aí vendo esse vídeo agora na data combinada, pode ir agora para o Instagram que a gente pode discutir tudo o que eu falei. Até lá, um abraço.